Vamos realizar três construções no GeoGebra. A primeira é obter a circunferência inscrita em um triângulo. Para isso, clicamos em polígono, a primeira opção, e traçamos um triângulo qualquer ABC, selecionando 3 pontos, 3 vértices. Em seguida, vamos em reta, em bissetriz, e traçamos as 3 bissetrizes do triângulo. Note-se que pode selecionar 3 pontos ou 2 retas. Nesse caso, iremos selecionar 3 pontos, ABC, BCA e CAB. Com isso, temos o ponto de encontro das 3 bissetrizes. Vamos marcá-lo clicando em interseção de 2 objetos e selecionando 2 das retas, 2 das bissetrizes, formando o ponto D, que é o ponto de encontro, o incêndio. Em seguida, em reta, clicamos reta perpendicular, selecionamos o ponto D e um dos lados do triângulo, formando a reta perpendicular ao lado do triângulo. Novamente em interseção de 2 objetos, clicamos sobre a reta perpendicular e o lado do triângulo, formando o ponto E. Assim, em círculo, clicamos em círculo, dado o centro em um de seus pontos, clicamos em D e E e temos o círculo inscrito ao triângulo. Podemos clicar aqui em janela de álgebra sobre o ponto E, escondê-lo, e sobre a reta I, que é a reta perpendicular, e escondê-la, deixando somente as bissetrizes. Clicando ESC, podemos mover os pontos do triângulo, os vértices, e temos sempre o círculo inscrito ao triângulo. Na segunda construção, vamos dividir um ângulo qualquer em partes iguais. Para isso, podemos criar o ângulo a partir de 2 segmentos, A, B e BC, tendo o ângulo formado entre eles. Podemos clicar ESC, clicar sobre a reta e mudar a sua cor para torná-la mais visível. Fazemos o mesmo com o outro segmento de reta, deixando-o mais visível. Clicamos em qualquer lugar da janela para desmarcar o que estávamos fazendo. Tendo o ângulo formado entre eles, para dividi-lo ao meio, basta clicarmos em reta, selecionarmos bissetriz e agora, neste momento, vamos clicar nas 2 retas, dividindo-a em 2 partes iguais, dividindo o ângulo em 2 partes iguais. Para dividi-lo em 4 partes iguais, é só clicar novamente sobre 2 retas, dividindo-o em 2 e clicando sobre essas 2 agora, teremos 4 partes iguais. Da mesma forma, se clicarmos novamente em 2 retas, 2 a 2, teremos 8 partes iguais, e assim por diante. Dessa forma, podemos dividir um ângulo qualquer em diversas partes iguais. Se clicarmos ESC, podemos movimentar o ângulo e as bissetrizes, que dividem em partes iguais, também se alteram. Na terceira construção, vamos fazer a divisão da circunferência em partes iguais. Nesse caso, vamos dividir uma circunferência em 8 partes iguais. Para isso, precisamos criar uma circunferência, pegando o círculo dado o centro em um de seus pontos, pegando um ponto qualquer como centro e definindo um tamanho para o círculo. Esse ponto B não será utilizado, podemos clicar sobre ele na janela de álgebra para escondê-lo. Agora precisamos criar os dois diâmetros
do círculo, um vertical e um horizontal. Primeiro, clicamos em reta e definimos o diâmetro vertical. Clicamos sobre o ponto A central e um ponto na vertical, utilizando as retas da malha do GeoGebra. Em seguida, para criar o diâmetro horizontal, clicamos em reta perpendicular no ponto A e na reta anterior, formando o diâmetro horizontal. Podemos marcar os pontos das interseções da circunferência com as retas, clicando em ponto ou interseção de objetos. E podemos observar que o raio desse círculo é de 4 espaços, ou seja, o diâmetro são 8 espaços. Precisamos saber disso para definir 2 pontos externos à circunferência e sobre a reta aqui do diâmetro horizontal que continua para fora. Então, tem que ter 4 espaços também para cada lado. Pois, se pegarmos os pontos D e F e traçarmos aqui, temos o mesmo diâmetro que o diâmetro da circunferência. Agora, precisamos dividir o diâmetro vertical na metade do número de partes que queremos dividir a circunferência. Como vamos fazer a circunferência dividida em 8 partes iguais, então vamos dividir o diâmetro em 4 partes. Já temos 2 partes aqui. Agora, para dividir em mais 2 partes, basta clicar aqui no ponto médio ou centro sobre esses 2 pontos e os outros 2 pontos para dividi-los ao meio. Agora precisamos, a partir de retas, definir retas saindo do ponto externo a cada um dos pontos do diâmetro vertical. Note-se que esse ponto aqui já temos a reta traçada, não precisamos fazê-la novamente, só os demais pontos. Então clicamos no ponto G e em cada um dos pontos do diâmetro vertical. Com isso, temos os pontos de interseção entre a circunferência e as retas criadas. Marcamos esses pontos, clicando em ponto ou interseção de objetos, e marcamos esses pontos. Os outros que já estão marcados não é necessário fazê-los novamente. Agora fazemos o mesmo processo das retas com o outro ponto externo. Clicando sobre o ponto externo em cada um dos pontos do diâmetro vertical. E temos novamente os pontos de encontro entre a circunferência e as retas formadas. Marcamos esses pontos. E os demais já estão marcados, não é necessário fazê-los novamente. Agora, para fazer a divisão em 8 partes iguais, basta clicar em segmentos e unir os pontos 2 a 2. Com isso, temos a divisão em 8 partes iguais, o octógono. Para melhorar a visualização, podemos clicar em ESC. Aí agora com o Ctrl, clicar em Ctrl e selecionar todos os segmentos que acabamos de criar. E alteramos as suas cores. Podemos alterar também o tamanho da linha, deixando um pouco maior para melhorar a visualização. E assim temos o octógono formado, então a divisão da circunferência em partes iguais, nesse caso em 8 partes iguais.